Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Saudações avalonenses. E hoje nós temos uma magnífica pintora, uma mulher que rompeu paradigmas, que traçou um caminhar que outras pessoas também seguiram, quer da estirpe dela, quer de outras, mas que com certeza merece ser conhecida ou revisitada, não somente pelo que ela representou no seu momento, mas pelo que ela representa hoje, especificamente para nós. Quem vai nos apresentar esta aula é o nosso amado Roque. Eu vou ler agora a biodata dele. Francisco Roque Magalhães Neto é licenciado em Letras Português pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Possui especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Unicesumar. Cursa um mestrado em Literatura no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba e atua como professor para a Secretaria de Educação Básica do Ceará, SEDUC Ceará. É também participante, membro fundador do Grupo de Estudos Filhas de Avalon, que estuda a literatura que as mulheres produzem. Possui especial interesse em temas como o fantástico, o gótico, o conto de fadas e o maravilhoso. Meu querido, seja muito bem-vindo, esteja à vontade, a aula é tua. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a falar dessa grande pintora do barroco, que foi a Artemisia Gentileschi. Para a gente entender um pouco antes de falar sobre ela, a gente tem que entender o contexto artístico em que ela estava inserida, né? Nós que atuamos como professores de português em sala de aula, nós constantemente trabalhamos com o tema barroco dentro da literatura clássica, não é? Mas em algumas partes, na maior parte das vezes, a gente não faz essa conversa entre as mais variadas artes juntamente com a literatura, não é? Porque isso é um acontecimento que vai atravessar todas as artes. Então, como é que isso se dá? Como é que é o contexto? Como é que era o mundo anterior ao barroco, para a gente entender também o barroco? O mundo anterior ao barroco é o mundo do Renascimento. E o Renascimento é aquele momento que ele vai dar ao homem pós-Idade Média o papel de senhor absoluto da terra, dos mares, da ciência e da arte. Deu ao homem o sentimento de que, por meio da razão, ele tudo podia. Então, o Renascimento é aquele momento em que o homem tem o vislumbre da razão e ele passa a se debruçar sobre essa razão, não é? E ele começa a trabalhar, a se distanciar um pouco da religião a partir daí. Entretanto, no século XVII, vários acontecimentos religiosos, políticos e sociais ressurgem, fazendo com que convivam os valores religiosos junto dos valores renascentistas. A expressão artística desse momento de dualismo e contradição é o barroco, que se desenvolveu em inúmeros países. Começou na Itália até chegar em Portugal, atravessando toda a Europa, chegando inclusive nas Américas. O que é que vai exatamente acontecer? Vai começar a entrar em choque, é por isso que quando a gente fala do barroco na literatura, a gente fala muito da ideia da dualidade, vai entrar em choque essa ideia de um mundo racional de um lado e de um mundo religioso do outro. Então, o homem, o artista do barroco, ele vai orbitar entre essa dualidade. A gente vê muito isso na literatura e a gente vai tentar entender um pouco como é que isso se processa no campo das artes visuais, aplicado, no caso, a Artemisia.
O barroco ele registra um momento de crise espiritual na cultura ocidental. Conviviam duas mentalidades, duas formas distintas de ver o mundo. De um lado, o paganismo e o sensualismo do Renascimento, que estava em declínio. Do outro, uma forte onda de religiosidade que lembrava o teocentrismo medieval e era provinda tanto da reforma protestante como da contra-reforma católica. Na realidade, o barroco, enquanto movimento artístico, ele vai orbitar ali, ele vai ser gerado, num primeiro momento, como uma arte profundamente católica. Ele vai ser usado, inclusive, pela Igreja Católica em Roma, mas ele não vai estar restrito aos países católicos. Ele vai caminhar também para os países que não são, que serão protestantes depois, não é? Esse estilo se desenvolve em todos os ramos da arte. Na pintura, são representantes dele os italianos Caravaggio, na pintura e na escultura Bernini, os holandeses Jan Vermeer, Harmen Steenwijk, Abraham van Buren, Rembrandt, Peter Paul Rubens e Van Dyck. Os espanhóis Diego Velázquez, Esteban Murillo e Francisco Zurbarán. No Brasil, o destaque é para o escultor Aleijadinho. Na música se sobressaíram Sebastian Bach, Patti Bell, Handel, Vivaldi e Monteverdi. E aqui, gente, a gente já vai fazer uma pausa e um recorte, tá? Como na literatura, né, nos textos de crítica literária que nós temos, a maior parte dos críticos de arte vão ser o quê? Homens. E a maior parte desses críticos de arte que são homens, eles vão relegar o trabalho deles a observar o trabalho de outros homens. Então, muitas vezes as mulheres, inclusive por muito tempo, as mulheres vão ser invisibilizadas nesse processo, que é o que vai acontecer também com a Artemísia. Ela vai passar por esse processo de invisibilização e só muito tempo depois é que ela vai ser retomada dentro da crítica de arte. Vamos para os dados biográficos dela. Ela vai nascer em 8 de julho de 1953, em Roma, na Itália, e ela falece em Nápoles, também na Itália. O pai dela é Orazio Gentileschi, a mãe se chama Prudente Amontone Gentileschi, e ela teve um cônjuge que é Pier Antonio Stiatesi. Ela morreu com 63 anos em 56 em Nápoles, na Itália, vitimada possivelmente por uma praga que assolou a Itália. Artemisia Gentileschi, ela foi uma pintora barroca italiana, considerada hoje uma das mais bem-sucedidas pintoras de sua época. E aí já começa a questão, né? Se ela era tão bem-sucedida, por que a gente pouco escuta falar sobre ela? Por que ela é pouco lida? Por que ela é pouco vista? Porque a maior parte da crítica vai ser masculina e vai se debruçar sobre os artistas homens, não é? Por isso que ela foi por muito tempo esquecida, digamos assim. Sendo incentivada desde sua infância na pintura por seu pai, Orazio Gentileschi, que era um famoso pintor natural da cidade de Pisa, ela se tornou a primeira mulher a ser membro da Academia de Pintura de Florença. Muitos dos seus temas são de personagens femininas que aparecem em diversas passagens da Bíblia, porém sua fama como pintora se iniciou com a pintura de retratos. Inclusive, na maior parte das pinturas, ela vai se retratar, ela vai se colocar como sua própria musa. Quando a gente fala de barroco, a gente fala lá na literatura da contradição entre o carnal e o espiritual, por exemplo. Como é que essa contradição se dá aqui na pintura? Se a gente for olhar aqui esse retrato, esse autorretrato dela como alegoria da pintura. A contradição que vai se dar vai ser, primeiro, entre os claros e os escuros, que serão o pano de fundo. Os pintores do barroco, eles vão se debruçar muito nessa dualidade do claro e do escuro e vão usar de temas variados, tá bom? Outra coisa que é comum ao barroco na pintura é que ele gosta da ideia de movimento. E o que é que gera movimento
dentro da pintura o uso de linhas onduladas, de linhas que não sejam retas ou de linhas que se cruzem, como é o caso aqui, não é, ó, dessa linha que é feita aqui, que ela não é completamente reta, ela vai caindo aqui pelo braço dela, essa linha completa, e essa linha aqui da manga do braço dela. Outro ponto que vai se tornar comum, enquanto no Renascimento nós temos a idealização do corpo humano, né, os pintores do Renascimento, eles dissecavam corpos para fazer em suas pinturas e em suas esculturas seres humanos escultóricos, idealizados, né, muito idealizados. O barroco não. O barroco ele vai trazer para de volta para dentro da pintura as pessoas comuns, os corpos que não são mais idealizados. E a Artemisia ela vai fazer isso principalmente com ela mesma. Ela vai se retratar na pintura. Quando seu pai foi convidado para pintar na corte do rei Carlos da Inglaterra, Artemisia o acompanhou e nesta época ela foi convidada para pintar vários retratos de nobres da corte inglesa. Entre seus quadros mais conhecidos estão Judite decapitando Holofernes e Susana e os Anciãos. Sua arte já foi ofuscada pelo estupro que sofreu no século XVII, mas felizmente o que resplandece ao mundo na atualidade é seu enorme talento. Inclusive, gente, esse dado aqui é uma das coisas que mais me incomoda quando nós vamos buscar o nome dessa pintora do Barroco nos livros de crítica de arte. Muitas vezes, a história dela é resumida muito mais por esse crime do qual ela foi vítima do que pelo seu trabalho com a arte no geral. E eu vou retomar esse ponto depois. Filha mais velha do pintor toscano, mostrou ter muito mais talento que seus irmãos que trabalhavam junto dela. Ela logo aprendeu a desenhar, a misturar as cores e em seguida a pintar, inspirada pelo estilo do pai, bastante centrado no estilo do Caravaggio. Quando ele fala aqui do estilo do Caravaggio, gente, é nessa sobreposição de claros e escuros aqui. O claro aqui na frente e o escuro aqui atrás. Que uma crítica brasileira chamada Faiga Ostroia, em um livro chamado Universo da Arte, ela vai dizer que esse efeito de você sobrepor as cores claras em um fundo escuro, ou você colocar uma cor brilhante em contraste com uma cor escura atrás, vai fazer com que a imagem clara ela se sobressaia, ela brilhe e ela chegue ao olho do espectador de uma outra forma. No entanto, a forma como a Artemisia trabalhava os temas era diferente. Seus quadros eram extremamente naturais, enquanto seu pai idealizava o que a retratava. Ao mesmo tempo, a Artemisia resistia a se submeter, tanto em atitude quanto psicologicamente, ao estilo idealizador da pintura. Foi assim que seus quadros passaram a ganhar admiradores e reconhecimento. Esse quadro que tem aqui, gente, Susana e os Anciãos. Esse é um quadro que ela vai repetir o tema pelo menos 4 vezes durante toda a carreira dela. Ela vai fazer 4 versões diferentes desse quadro. Com apenas 17 anos, ela pintou essa primeira versão aqui, de Susana e os Anciãos, que é um quadro que ainda tem muita inspiração no Renascimento, por conta do uso das cores e da disposição dos corpos. Devido ao hábito da época de ser comum que uma tela feita em parceria fosse atribuída ao pintor mais conhecido, muitos acreditavam que ela tivera a ajuda do pai para conceber essa obra, o que demonstra como Artemisia absorveu o realismo de Caravaggio sem descartar a linguagem da escola de Bolonha, que teve como Aníbal Carracci entre seus proeminentes artistas. Essa é uma das pinturas sobre o tema de Susana, que, se eu não me engano, é do livro de Juízes, mostrando a abordagem sexual dos 2 anciões como um evento traumático. No que é que ela inova ao fazer essa pintura? A maior parte dos pintores que vão trabalhar com esse tema bíblico do livro de Juízes, de Susana e os Anciãos, vão trabalhar a personagem Susana como uma jovem fútil que se deixou ser assediada por 2 anciãos. E aqui, nessa imagem composta por Artemisia, ela faz o contrário. Ela coloca o movimento como se Susana estivesse se repelindo, se afastando
desses dois homens, mostrando que ela não era fútil, que ela não se deixou. E isso foi muito inovador para a época, esse olhar que ela teve. Outro aspecto que é interessante, a Artemisia ela consegue trabalhar pintura porque seu pai a acolhe dentro do seu ateliê. Naquele período na Itália, as mulheres elas não tinham um acesso às artes para poder transitar tão livremente assim, para poder escolher o que elas queriam fazer. Né? Então, uma mulher quiser ser pintora, como a Artemisia, ou ela tinha que ter um pai pintor que a acolhesse seu ateliê, ou ela deveria ser muito rica para poder usufruir de tal trabalho, para poder fazer tal trabalho. Então, nesse ponto, a Artemisia ela contou com o apoio do pai para poder se tornar uma pintora. Né? O pai abriu espaço para que ela desenvolvesse ali todo o seu trabalho, que ela, inclusive, acabou superando os irmãos, superando os outros aprendizes de seu pai e se tornando essa grande pintora do barroco. E aqui nós vamos para um incidente, o estupro jamais reparado. Em 1611, Horácio Gentiscelli estava trabalhando com Agostino Tassi para decorar as abóbadas do Cassino delle Muse dentro do Palácio Pallavicini Rospiglione, em Roma. Em um dia de maio, Tassi visitou a casa do Gentileschi e, quando estava sozinho com Artemisia, a estuprou. Outro homem, Cosimo Quali, participou do estupro. Uma amiga de Artemisia, Túzia, estava presente durante o ato, mas se recusou a ajudá-la. Com a expectativa de que eles se casassem, Artemisia começou a ter relações sexuais com Tassi, mas ele renegou sua promessa de se casar com ela. 9 meses após o estupro, quando soube que Artemisia e Tassi não iriam se casar, Horácio apresentou queixa contra Tassi. A principal questão do julgamento foi o fato de Tassi ter violado a honra da família. O crime contra sua filha não teve tanta importância. Durante o julgamento de 7 meses que se seguiu, descobriu-se que Tassi planejara assassinar sua esposa, cometer adultério com sua cunhada e planejara roubar alguma das pinturas de Horácio. No final do julgamento, Tassi foi exilado de Roma, embora sua sentença nunca tenha sido executada. Durante o julgamento, Artemisia foi torturada com parafusos de dedo para verificar seu depoimento e extrair a verdade. Inclusive, gente, a BBC do Brasil tem uma matéria em que ela fala sobre Artemisia Gentileschi e tem trechos do testemunho dela sobre o estupro, tá? Que você encontra facilmente em língua portuguesa na internet. Né? Ela relatando esse evento tão traumático. Nota-se que aqui, gente, nós temos ainda uma sociedade que não está no nível de entendimento que nós temos hoje, não é? Para reparar a honra da família, Artemisia teria que se casar com Agostino Tassi. E ele ficou levando isso até quando deu. E quando não deu mais, foi que ele foi processado. E ela foi acusada de não ter pedido ajuda suficiente, ou por conta de todo esse período que ela passou mantendo-se com ele, já que eles estavam, de certa forma, noivos, ela foi acusada também de ter participado ativamente por conta disso, por ter ficado noiva dele depois desse incidente, para reparar a honra dela. E o que é que vai acontecer com a vida dela depois? Depois disso, ela vai se casar, o pai vai arranjar um casamento dela com um outro artista para reparar a honra de Artemisia para que ela possa viver. E esse foi um casamento muito rápido, não foi nem 9 meses depois do julgamento. Findado o julgamento, que demorou 7 meses, 9 meses depois ela já estava casada e havia se mudado de Roma para recomeçar a vida em uma outra cidade. Quais são os temas que são retratados nas pinturas de Artemisia?
Como o barroco ele tem toda essa dualidade, não é? Essa dualidade também é expressa nos temas que ele retrata. Ele vai retratar, e aí Artemisa retrata esses temas, pinturas bíblicas, retratos, pinturas mitológicas também, alegorias e pinturas históricas. Artemisa ela vai transitar por todos esses eixos temáticos que são comuns ao barroco. Ela vai ter uma expressividade muito forte, muito bem delineada em todos eles. Ela vai se tornar uma das artistas mais requisitadas dentro do circuito do barroco italiano devido ao seu trabalho com a pintura. E aí fica o questionamento, né? Se ela foi uma artista tão requisitada como ela foi, por que que nós pouco lemos sobre essa mulher ainda hoje? Por que que ela pouco aparece nos livros de crítica de arte? Aqui o período florentino, quando ela vai se mudar para Florença. Um mês após o julgamento, Horácio conseguiu sua filha se casasse com Pierantonio Stiatesi, um modesto artista de Florença. Ele vai fazer isso mais para resgatar a honra da filha, que havia sido posta em xeque por conta do crime que foi cometido contra ela. Pouco depois, o casal mudou-se para Florença. Os 6 anos que passou em Florença seriam decisivos tanto para a vida familiar de Artemisia quanto para a sua carreira profissional. Ela tornou-se uma famosa pintora da corte, desfrutando do patrocínio da Casa dos Médici e desempenhando um papel significativo na cultura da corte da cidade. Foi a primeira mulher aceita na Academia de Belas Artes de Florença. Tinha um bom relacionamento com os grandes artistas da época, como Cristoforo Malori, ganhando respeito e favores de muita gente influente da sociedade, como Cosme II de Médici, Grão-Duque da Toscana e a Grã-Duquesa Cristina de Lorena. Ela também tinha contato com Galileu Galilei, como sugere uma carta para o cientista de 1635. Ela também foi muito admirada pelo sobrinho de Michelangelo, pois ele a convidou para contribuir com a pintura no teto da Casa Bonorati. Então, ela se tornou uma das artistas mais requisitadas na corte devido ao seu desempenho artístico. Ela era refinada mesmo. Aqui eu trouxe um outro tema que ela vai trabalhar muito, que é o tema de Judite, não é? Aqui ao lado. Ela, como reparação por um crime que ela não pôde ser combatido, ela começa a se retratar nas pinturas dela a partir do tema de mulheres que são empoderadas, como é o caso de Judite. Então, ela sempre se coloca nas pinturas dela e ela utiliza de tema de mulheres com poder, não é? Mulheres que podem desempenhar um poder que só era relegado naquela cultura aos homens. Em 2011, foram descobertas 36 cartas, datando de 1616 a 1620, que dão uma nova perspectiva sobre a vida pessoal e financeira de Artemisia em Florença. Uma das surpresas foi a revelação de seu caso com um nobre chamado Francesco Maria Maringhe e o fato de que o seu marido não tinha problemas com relacionamento extraconjugal. Seu marido provavelmente tolerava o relacionamento por saber que o apoio de Francesco era necessário para o sustento da família. No entanto, em 1620, rumores do caso amoroso começaram a se espalhar pela corte e, aliado aos problemas financeiros e legais da família, Artemisia foi obrigada a retornar a Roma em 1621 sem o marido. Aqui é outra obra dela, Maria Madalena com a Melancolia, feita entre 1622 e 1625. Mais uma vez, o destaque aqui, olha, é os claros e os escuros, o contraste que é feito pelo claro e o escuro. Aqui, para gerar também movimento à obra, nós temos essas várias linhas dos panos, os panos como se tivesse... A gente chama, na arte, no estudo da arte, isso daí é chamado de drapeado. Esse amassado da roupa, esse volume que a roupa cria, tanto na pintura como na escultura, na arte, é chamado de drapeado,
tá? E esse drapeado aqui, gente, ele é usado para criar também a ideia de movimento, que é uma das características do barroco. Ela depois vai se mudar para Nápoles, em 1630. Artemisia se mudou para Nápoles, cidade conhecida pelos admiradores da arte por suas oficinas, na tentativa de encontrar oportunidades de trabalho mais lucrativas. Vários artistas, como Caravaggio, Carrara, Simone Vouet, viveram na cidade por algum momento. Na época, Giuseppe de Ribera e Massimo Stanzioni e Domenico trabalhavam ali, e depois Giovanni Lanfranco e muitos outros começaram a chegar. Aqui nós temos mais um autorretrato dela. Ela fez vários autorretratos, ela se retratou como santa, ela se retratou se nomeando mesmo, ela se retratou em alegorias, né? O que é muito importante, ela se pôs na arte dela. A estreia de Artemisia na comunidade napolitana da arte se deu com seu quadro A Anunciação. Ela permaneceu em Nápoles até o fim da carreira, com exceção de algumas viagens à Inglaterra. Nápoles se tornaria sua segunda casa e foi lá que sua filha se casou. Em um sábado, 18 de março de 1634, um viajante chamado Bullen Hems registrou em seu diário uma visita a Artemisia e a sua filha com um grupo de amigos ingleses. Artemisia recebeu cartas de diversos nobres e patronos pela Europa, tendo bons relacionamentos com vários artistas de renome, porque ela era uma grande artista no momento. Sobre esse quadro que nós temos aqui, a Anunciação, se possível, pesquisem a pintura A Anunciação do Leonardo da Vinci para ficar claro o contraste da pintura renascentista, da visão renascentista para uma visão do que é o barroco, para vocês entenderem como é que se dá essa visão aqui do barroco sobre a pintura. Dito isso, né, vejamos aqui como esse quadro ajuda a criar a ideia do drama visual. E aqui, quando eu falo de drama visual, eu estou retomando mais uma vez a professora Feiglstroia, que ela diz que o drama visual ele se dá quando se cria esse contraste entre claros e escuros. Você pega uma cena que ela não é dramática e quando você aplica os claros e os escuros na obra, você dá um drama para essa obra. Isso aqui é criado a partir desses aspectos dos claros em contraposição com esses escuros aqui. E vejam também a linha do Espírito Santo aqui, né, representado no pássaro, recaindo diretamente sobre a figura da Virgem Maria, aqui. Ela também vai viver em um período na Inglaterra, porque ela se tornou tão renomada, tão famosa, que ela foi convidada, junto com o pai, a trabalhar em Londres. Esse período da vida dela é chamado de período inglês. Em 1678, ela se juntou ao pai na corte do rei Charles I, em Londres, onde Horácio tornara-se pintor oficial e recebeu um importante trabalho de decoração no teto da casa da rainha Henrietta Maria de França, em Greenwich. O rei convidou Artemisia para a sua corte. Colecionador de arte, ele aplicou o dinheiro do reino para aumentar a sua coleção de arte. A fama de Artemisia provavelmente o intrigou e um de seus principais quadros era um autorretrato dela. Autorretrato como alegoria da pintura, que foi uma das primeiras obras que eu coloquei lá no começo do slide. Horácio morreu subitamente em 1639. Sabe-se que Artemisia tinha deixado a Inglaterra em 42, quando a Guerra Civil Inglesa começou. Em 49, ela estava de volta a Nápoles, correspondendo-se com Dom Antônio Rufo, da Sicília, que se tornaria seu mentor durante o segundo período napolitano. Seu trabalho, conforme envelhecia, foi ficando tomado por mulheres fortes, retirada de várias lendas da Bíblia. Talvez a única mulher da Bíblia em quem ela não se colocou como autorretrato foi a Virgem Maria, mas ela se retratou como aqui, né, como Batseba, ela se retratou como Maria Madalena,
ela se retratou mais na frente como Judite. Como Judite, ela fez uma série de quadros, ela fez 3 versões de Judite cortando a cabeça de Holofernes, ela fez 2 versões diferentes, sob 2 pontos de vista diferentes, de Judite sua serva. Ela também se retratou como santas, como várias santas, como Santa Catarina de Alexandria, por exemplo. Falecimento. Por muito tempo, acreditava-se que Artemisia Gentileschi teria morrido entre 1652 e 1653. Entretanto, evidências recentes mostraram que ela ainda aceitava encomendas em 1654, porém muito dependente da ajuda de seu assistente, Onofre Palumbo. Especula-se que ela tenha morrido na devastadora praga que varreu Nápoles em 1656 e que, por consequência, aniquilou uma geração de grandes artistas. Aqui nós temos outro quadro em que ela se retrata, não é? Sempre nos contrastes dos claros e os escuros, e aqui ela coloca mais uma vez uma mulher em uma posição de poder sobre uma figura masculina opressora, não é? Ela vai martelar esse prego no ouvido desse homem para matá-lo. Mais uma vez, ela sempre se coloca como uma mulher de poder, uma mulher empoderada. Quais são as características da sua obra? A obra de Artemisia Gentileschi é caracterizada por um estilo dramático, realista e emocionalmente expressivo. Aqui, gente, quando a gente fala em realismo, a gente não está falando como é o realismo dentro da literatura, né? Na arte, quando a gente fala a palavra realismo, a gente está querendo dizer que ela se aproxima de um corpo não idealizado, como vai ser a característica lá do Renascimento. Algumas das características mais notáveis de sua arte incluem representação de mulheres fortes. Gentileschi é conhecida por retratar mulheres poderosas e heroínas bíblicas em suas pinturas, em um momento em que a arte era dominada por homens e as mulheres eram frequentemente retratadas de forma submissa ou passiva. Suas figuras femininas são muitas vezes retratadas com expressões intensas e fortes, demonstrando emoções como raiva, coragem e determinação. Realismo. Gentileschi é conhecida por sua habilidade em criar cenas realistas, muitas vezes usando a técnica do chiaroscuro, que é o contraste entre luz e sombra, para dar profundidade e volume às suas figuras. Suas personagens são retratadas com grande detalhe e realismo, o que ajuda a intensificar o impacto emocional de suas obras. Temas históricos e mitológicos. Gentileschi frequentemente pintou cenas históricas e mitológicas, muitas vezes retratando momentos dramáticos de luta e violência. Ela foi especialmente hábil em retratar figuras femininas em momentos de confronto, o que ajudou a estabelecê-la como uma das principais pintoras do período barroco. Cores vibrantes. As cores usadas por Gentileschi em suas pinturas são frequentemente vibrantes e dramáticas, o que ajuda a intensificar o impacto emocional de suas obras. Ela usa cores vivas e contrastantes para destacar as figuras em primeiro plano, enquanto as paisagens e fundos geralmente eram mantidas em tons mais escuros e discretos. Eu trouxe nessa lâmina um aspecto que eu acho que é muito interessante para a gente pensar, para a gente ver, para a gente refletir, que é como é que a pintura ela é retratada pela crítica de arte. Todos esses livros que tem aqui nessa lâmina, gente, são livros que, no geral, a gente encontra de fácil acesso, tá? Então, depois, inclusive, vocês podem dar uma olhada nesses livros, caso vocês tenham interesse. No História da Pintura, da irmã Wendy Beckett, ela possui uma pequena biografia e uma análise de uma obra, que é Judite cortando a cabeça de Holofernes. Apresenta também uma obra, a obra Alegoria, Autorretrato como Alegoria da Pintura. Julian Bell traz, no livro Uma Nova História da Arte, ele traz uma pequena biografia da autora. No livro da arte,
que é um livro, se eu não me engano, editado pela Editora Global, ela não é citada. No livro da História da Arte, do Gombrich, que é praticamente o principal manual de História da Arte, para quem vai estudar a História da Arte, ele traz uma pequena biografia de um parágrafo em um dos livros mais conhecidos do mercado brasileiro, que é o História da Arte, da professora Graça Proença. Eu tenho, aqui na minha casa, eu tenho 3 edições diferentes desse livro. Eu não tenho a última que saiu agora, não sei se na última ela entrou, mas nas 3 edições anteriores, Artemisia Gentileschi ela não era citada quando se falava do Barroco. Ela aparece no livro Breve História da Arte e Breve História das Artistas Mulheres, ambos de Suzy Roth, onde ela vai possuir uma biografia e vai ter uma obra analisada, enquanto que no livro Breve História das Artistas Mulheres, ela vai aparecer em pelo menos 3 entradas diferentes. Ela é citada quando se fala do Barroco, ela é citada quando se fala da Academia Real, ela é falada quando se fala de autorretrato. No livro Tudo sobre a Arte, do Stefan Pfaff e do Richard Cork, ela aparece com apenas uma obra. É um infográfico que tem a obra e o nome dela. Quando se fala do Barroco, é só isso. Não apresenta biografia, não se analisa a obra. Em Arte Comentada, da Lisa Strickland, ela é citada em um quadro para se falar do crime que se acometeu sobre ela. E na História da Arte Ilustrada, ela aparece com uma obra. Tem um outro autor que é muito conhecido para quem estuda arte, que é o Giulio Carlo Argan. Ele tem um livro sobre História da Arte Italiana, dividido em 3 volumes, em que Artemisia é citada no 3º volume com uma pequena biografia, mas isso não é expandido, ela não é analisada, não tem nenhuma obra. Então, por que eu estou trazendo isso? Né? Para a gente perceber como ainda falta na crítica de arte, tanto dentro da literatura, como dentro da pintura, como dentro da escultura, de outros caminhos da arte, como ainda falta trabalho sobre artistas mulheres, não é? Quem é que vai resgatar a Artemisia Gentileschi na crítica da arte? É uma autora americana chamada Linda Nochlin, que ela vai ter um ensaio cujo título do ensaio é Por que não houve grandes mulheres artistas? Que ela é uma crítica de arte feminista e ela vai trazer para dentro da crítica de arte esse debate. Porque isso, gente, é da década de 70. Quem resgata a Artemisia Gentileschi, que até então ela estava esquecida para a crítica, quem vai resgatar é o movimento feminista. Da mesma forma que é o movimento feminista que vai trazer Frida Kahlo para a baila, não é? Então, esse movimento feminista, dentro da figura da Linda Nochlin, vai fazer esse questionamento no ensaio. Será que não existiram mulheres artistas? Ou será que essas mulheres foram invisibilizadas pela crítica? E ela começa a citar várias artistas mulheres cujos críticos simplesmente deixam de citar em suas obras. Ela vai mostrar como o trabalho dessas mulheres foi importante, né? Tanto é, gente, que antes de Artemisia, o Renascimento também teve artistas mulheres. Mas essas mulheres não são citadas quando a gente fala no Renascimento. A gente fala do Michelangelo, a gente fala do Rafael Sanzio, a gente fala do Leonardo da Vinci, mas as mulheres, elas não são faladas. A Artemisia, ela vai ser a grande artista do barroco italiano, mas existiram outras 2 artistas dentro do barroco. Uma no barroco italiano, que vai produzir muito retrato, e outra, se não me engano, no barroco holandês. Mas quando a gente fala de barroco holandês, a gente vai falar
de Rembrandt, não é? Então, essas mulheres, elas são constantemente invisibilizadas pela crítica. É por isso que é necessário que a gente vá fazendo sempre esse resgate dessas mais variadas artistas que estão sendo constantemente apagadas pela crítica. E como é que a Artemisa vai aparecer na cultura popular? O primeiro escritor que produziu um romance em torno da figura de Artemisia pode ter sido George Eliot em Romola, onde alguns aspectos da história de Artemisia, embora ambientados na Florença de sua época, são reconhecíveis, mas não muito elaborados. Posteriormente, vai aparecer Artemisia, de Ana Brandt, que é escrito no formato de um diário aberto, no qual a autora mantém um diálogo com a Artemisia. Susan Vreeland publicou The Passion of Artemisia, um romance biográfico baseado na vida da pintora. Artemisia também aparece na série de histórias alternativas Ring of Fire, de Eric Flint, sendo mencionada em 1664, de Galileo Affair, e figurando com destaque em 1635, The Trislon Incident, bem como aparecendo em várias histórias mais curtas no universo de 1632. Aqui nós temos um autorretrato dela como Santa Catarina de Alexandria. Mais uma vez, ela se coloca como uma mulher forte, né? Nesse caso, uma santa. Aqui nós temos o contraste dos claros com os escuros, que é característico do barroco, e a ideia do movimento, né? da quebra da imagem parada através do drapeado, das linhas do drapeado. Na literatura, ela também vai aparecer em Maestra, de L.S. Hilton, que vai incluir Artemisia como referência central para o personagem principal, e várias de suas pinturas são discutidas. Silence Cipher, de Jess Lowry, usou a pintura de Artemisia, Judith cortando a cabeça de Holofernes, como uma pista dentro do romance. Tem também Blood War Paint, de Joy McCullough, que conta a história de Artemisia de uma forma poética. Tem um mangá Arte, que é ambientado na Florença do século XVI e é vagamente baseado na história de Artemisia. Uma pintura fictícia de Artemisia chamada O Tocador de Alaúde é um elemento central no romance de espionagem de 2021 de Daniel Silva, O Violoncelista. E A Portrait in Shadow, de Nicole Jarvis, é um romance sobre a carreira e a vingança de Artemisia. No teatro, Judith decapitando Holofernes e sua autora são mencionados na peça de Wendy Wasserstein, The Hyde Chronicles, onde a protagonista Hyde dá palestras sobre isso como parte de seu curso de História da Arte para pintoras. No final da peça, Hyde adota uma filha, Judy, o que é pelo menos uma referência parcial à pintura, que é essa pintura aqui, Judith cortando a cabeça de Holofernes. A dramaturga canadense Sally Clark escreveu várias peças teatrais baseadas nos eventos que antecederam e seguiram ao estupro de Artemisia. Life Without Instruction, encomendado pelo Nightwood Theatre, em 1988, que estreou no Theatre Plus de Toronto em 2 de agosto de 91. A peça Blood War Paint foi transformada no romance da mesma autora, e as produções da peça aconteceram em Seattle em 2015 e 2019. Geralmente, quando a gente fala na pintura de Artemisia Gentileschi, a imagem que mais aparece é Judith decapitando Holofernes, que é essa imagem que eu coloquei aqui na lâmina para a gente ver, que remete a uma história do livro de Judith, em que Judith vai desempenhar um papel muito forte em ajudar o povo judeu ao matar o filisteu Holofernes. Essa pintura, Artemisia fez pelo menos 3 versões diferentes dessa pintura, e do tema de Judith são pelo menos, se não me engano aqui a cabeça, a memória, são pelo menos 6 quadros diferentes que ela tem retratando o tema Judith. Caravaggio também pintou essa mesma história, Judith decapitando Holofernes.
Depois, gente, se vocês quiserem, é interessante que a gente faça esse contraponto, que você veja a pintura de Caravaggio e veja a pintura de Artemisia, que eles são, inclusive, eles são de um período muito próximo, que vai ficar muito claro a diferença do ponto de vista, apesar de que ambos são pintores do barroco. A forma como a Artemisia faz é mais dramática, enfatiza o papel feminino de poder, que foi um elemento que foi tirado dela, não é? Porque ela foi muito maltratada no julgamento. A palavra dela foi muito posta à prova no julgamento. E a forma dela se empoderar foi através dessas figuras dentro da sua própria pintura. Então, é interessante que a gente faça esse contraponto para ver a diferença das duas imagens, de como isso reverbera. No teatro também tem a peça It's True, It's True, It's True, do British Theatre, derivada das transcrições do julgamento, traduzida do latim e do italiano para o inglês coloquial, e que foi apresentada pela primeira vez no Festival Fringe de Edimburgo, onde ganhou o prêmio The Stage Edimburgo e um prêmio Fringe First. Depois de viajar pelo Reino Unido, foi transmitido pela BBC4 em 9 de fevereiro de 2020. The Anthropologists, uma companhia de teatro de Nova York, criou um show solo chamado Artemisia's Intent, inspirado na vida da pintora. Foray Theatre em Madison, Wisconsin, junto com a Estreia Mundial de Wisconsin, encomendou e estreou Artemisia, escrito por Lauren Gingerson, em 2023. Para a gente ver de que, ainda que passado, ela morreu em 1640, passado aí quase 400 anos, é apenas hoje que a figura dela, não é, tem sido enaltecida como deve, dentro da potência artística que ela demonstrou como pintora, não é? Como uma mulher que desponta na pintura em meio a um ambiente que naquela época era majoritariamente masculino, que as mulheres, na maior parte das vezes, não podiam ter acesso, porque aquele era um ambiente masculino. Para a mulher ter acesso, ela deveria ter muito dinheiro para contratar um instrutor de pintura, ou ela deveria ter um pai pintor para que ela pudesse aprender com o próprio pai. Então, Artemisia, ela conseguiu quebrar essas barreiras, não é? De espaço dentro da pintura, que era associada à mulher, e ela fez um trabalho altamente refinado. E apenas hoje é que começa cada vez mais a ter um interesse pelo trabalho da obra dela, né? Pela forma como ela retrata os temas bíblicos, pela forma como ela retrata e dá poder à figura feminina, diferente dos outros artistas que, no geral, colocam a figura feminina em um ponto mais submisso. Na música, tem uma ópera intitulada Artemisia, com música de Laura Schrendinger e o libreto de Ginger Strange, e foi vencedora do prêmio Ives Opera da Academia Americana de Artes e Letras, o maior prêmio desse tipo para a ópera. Artemisia estreou na cidade de Nova York por Trinity Wall Street em uma versão orquestral na Capela de St. Paul, com Christopher Aundey, diretor, e Lídia Jankowska, maestrina, em 7 e 9 de março de 2019, como parte do Times Oral Festival, e em São Francisco, pelo Left Coast Chamber Ensemble, em 2 de junho de 2019. Percebam, gente, na ideia do tempo, não está muito distante, né? A maior parte das produções sobre essa pintora é do último decênio. Na televisão, a vida de Artemisia e a pintura de Judith decapitando Holofernes desempenharam um papel fundamental na minissérie da ITV Paint Lady, estrelada por Ellen Mirren. Um episódio da série criminal da televisão britânica Endeavour retrata uma série de assassinatos cometidos por mulheres contra homens que as machucaram ou abusaram delas, sendo inspiradas nas pinturas bíblicas de Artemisia Gentileschi. Uma pintura sem nome de Artemisia Gentileschi é mencionada em The Crown, na terceira temporada, no episódio 1.
O príncipe Philip, vendo a pintura, pergunta a Sir Anthony Blunt quem é o artista. E Blunt responde, Artemisia Gentileschi. Ao que Philip diz, nunca ouvi falar dele. E Blunt o corrige dizendo, ela, senhor, é ela. Aqui nós temos uma versão dela em um autorretrato como Maria Madalena Penitente em cerca de 1620. No cinema, em 1997, teve um filme chamado Artemisia, de Agnes Merlet. Conta a história da entrada de Artemisia como artista profissional, sua relação com Tássio e o julgamento. Merlet exonera Tássio de estupro, no entanto, não apenas descrevendo seu sexo como amoroso e consensual, mas também por duas invenções ahistóricas. Artemisia se recusa sob tortura a dizer que foi estuprada, enquanto Tássio falsamente confessa ter estuprado para acabar com um tormento de Artemisia. Aqui nós temos uma outra imagem dela. Nessa imagem aqui, em particular, ela não se retrata, que é de Ló e suas filhas, que foi feita entre 1630 e 1638. Como referências, eu usei o livro da Wendy Beckett, História da Pintura, o livro do Julian Bell, Uma Nova História da Arte, o livro de História da Arte do Gombrich, os livros da Suzy Hodge, que, gente, eu vou até mostrar, que esse livro aqui, ó, Breve História das Artistas Mulheres, que é muito bom que esse tipo de literatura seja produzida, porque tem muitas artistas mulheres que nós não encontramos nos livros, e livros como este fazem com que nós possamos pesquisar mais sobre essas artistas. Eu agradeço pela atenção e estou aberto para as perguntas.